Qual foi o jeito mais bizarro pelo qual alguém já tentou fazer sexo com você? Esse é o assunto de hoje, e caso você não me conheça, eu sou o André, aqui do canal Minutos Psíquicos. Semana passada eu fiz um vídeo reagindo a alguns relatos de primeiros encontros que deram muito errado. Então hoje, de certa forma, vai ser um complemento, porque a gente vai falar aqui de tentativas de flerte. Também está conectado ao nosso vídeo sobre flerte, que foi recente. E se você já achou interessante esse vídeo, não deixe de clicar no joinha aqui embaixo, que ajuda muito a gente. E não deixe de se inscrever no canal, além também de se inscrever lá na nossa comunidade no Reddit. Hoje eu queria reagir a uma discussão que está rolando na comunidade Ask Woman, ou seja, Pergunte às Mulheres. Então vamos lá ao primeiro relato. Um cara na faculdade vivia dizendo: por favor, faça sexo comigo. Ele me chamava de deusa asiática e implorava por sexo. Era bizarro e grosseiro. Volta e meia a gente ouve falar, né? Não sei se vocês acompanharam há alguns meses atrás uma moça que filmou enquanto ela era assediada por um cara e o cara só chegava assim, não conhecia ela nem nada. Só chegava falando que, quero muito fazer sexo com você e tal. E aí ela falava que aquilo era inapropriado e o cara falava, é que eu sou irreverente, é que eu sou ousado, sei lá, alguma coisa assim. Esse tipo de coisa exemplifica a naturalização com a qual a mulher é objetificada. Isso é uma coisa que a gente já falou em vários vídeos nossos aqui. E tem um a mais nesse relato aqui, que é o fato da mulher ser asiática. Tanto aqui no Brasil quanto em outros países, existe muito essa erotização da mulher asiática. E eu fico imaginando o quão insuportável deve ser para muitas dessas mulheres ter que lidar com esse tipo de coisa aqui cotidianamente. Eu estava em uma festa de ensino médio em uma casa e deixei meu celular carregando em um dos quartos. Enquanto eu estava na cozinha com o resto da galera, um cara me disse que o meu telefone não parava de tocar. Então eu fui até o quarto, a luz estava ligada e aí, do nada, a luz desligou e a porta se fechou. E aí um cara da festa saiu do nada de dentro de um armário e disse algo como: e aí, eu tava morrendo de vontade de te encontrar sozinha. E aí ele sai correndo em minha direção e me beija. Eu comecei a rir sem parar e falei algo como: beleza, mas não obrigado. E aí eu liguei as luzes e saí do quarto. Naquele momento eu tava um pouco bêbada, então eu dei de ombros. Mas semanas depois, eu aleatoriamente me arrepiava, pensando no que poderia ter acontecido se eu estivesse mais bêbada ou se ele tivesse se tornado agressivo. Eu sinto que ele assumiu que eu estava mais bêbada do que realmente estava. A porta também estava trancada quando eu tentei abri-la pela primeira vez. Então parecia que era um esforço de equipe para me atrair. A dica que eu tenho para dar para alguém que faz uma parada dessa é a seguinte: se você quer pegar alguém, não faz a pessoa sentir que ela está entrando dentro de um filme de terror. Enquanto eu estava lendo, eu fiquei tentando me colocar no lugar dessa pessoa e o que vinha na minha cabeça, tentando imaginar como eu me sentiria numa situação dessa, é o desespero. Então assim, quase tudo de errado que dava para esse cara fazer, ele fez. E uma coisa que me chamou a atenção nesse relato é que assim, não é só um cara com umas ideias muito tortas que foi lá e fez um negócio totalmente sem noção. Aparentemente foi uma coisa planejada e planejada em grupo. Então na cabeça dele, dos amigos dele, é como se fazer uma parada tão horripilante quanto essa fosse perfeitamente aceitável e até uma boa ideia, uma forma incrível de seduzir. Se ofereceu para me levar para comer algo depois do trabalho porque sabia que eu estava cansada. Então me levou ao Wendy's, que eu acredito que é um restaurante de franquia lá nos Estados Unidos. Depois ele dirigiu para um estacionamento vazio e perguntou: e aí, o que você quer fazer agora? E estava notavelmente muito excitado. De novo esse tipo de raciocínio aqui, né? Eu não entendo o que essas pessoas imaginam que é tão sedutor assim de colocar alguém numa situação totalmente vulnerável, aleatória e até mesmo amedrontadora. Do tipo, se você tá combinando uma coisa com uma pessoa, do nada ela te leva para um estacionamento vazio. O que você espera que alguém vai falar numa situação dessa, né? Ou puxa uma arma e te mata, ou tenta algo assim. Depois que meu marido morreu, o seu antigo parceiro de banda disse que nós deveríamos fazer sexo, porque estávamos ambos de luto. Ele também queria a guitarra do meu marido. Não conseguiu nenhum dos dois. Enfim, a gente já viu aqui alguns exemplos de como que nesse universo de flerte de homem com mulher muitas vezes não existe muita lógica. Mas eu fico pensando assim, será que o cara realmente achou que essa era uma ideia promissora? Será que em algum momento ele botou fé nisso mesmo? Ou ele simplesmente estava com preguiça e falou: vou tentar aí, se não der, beleza. Já sei que é pouco provável, porque se as pessoas acham que isso é plausível, cara, é preocupante, né? Eu acho que a vez mais memorável e grotesca foi quando que trabalha no andar de baixo do meu, tentou me convencer a trair o meu marido enquanto ele estava fora do país por alguns meses. Eu tive que basicamente insultar e ameaçar ele para fazer ele entender que eu preferia ficar sem sexo por toda a eternidade antes de sequer cogitar a ideia. Não basta o fora, tem que ter a humilhação também. Então o cara
propõe algo, não recebe uma resposta de volta muito promissora, e ela precisou chegar ao ponto de ameaçar o cara para ele parar de encher o saco. E tipo, eu acho que muitas mulheres devem se identificar com isso, do tipo, precisar chegar a extremos para conseguir interromper esse tipo de comportamento de aproximação do cara. E é daquela lógica, né, do pensamento de que insistir faz parte da conquista, que você deve conquistar uma mulher, mesmo que para isso precise insistir. A gente falou disso no vídeo sobre sexismo. Um cara tava me enchendo o saco, e aí eu fiquei tão irritada que não conseguia mais nem pensar no que fazer para ele se afastar de mim. Daí eu falei, olha, eu tenho um monte de infecções sexualmente transmissíveis, para ver se ele me deixava em paz. Aí ele falou, ué, bora compartilhar isso aí. Aí o tesão aflora, né? Você escuta um cara falar isso, não tem como controlar. É tipo, já era, conquistou. Me diz aqui, qual é a chance que você acha desse cara querer utilizar uma camisinha, por exemplo? Qual é a chance de que ele use regularmente esse tipo de coisa com as parceiras com as quais ele faz sexo? Eu falei pro meu ex-abusivo que a gente tinha finalmente acabado, e ele sentou bem ali e falou, então a gente vai fazer sexo agora? Obviamente eu perguntei se ele estava falando sério, e ele disse que todo mundo tem o famoso sexo do término. Ele também era muito abusivo mentalmente, e eu acho que ele assumiu que se a gente fizesse sexo, eu esqueceria sobre a ideia de terminar com ele. É aquela dinâmica que vocês com certeza já ouviram falar por aí, do casal que tem uma relação problemática, não saudável. E aí, qual que é o método genial de resolução de problemas? É discussão? É terapia de casal? Terapia de família? Não! Sexo! E depois as coisas seguem como antes. Eu entrei em uma faculdade de artes, tinha um estudante novo, que era bem gatinho, e naquele ano eu e os meus colegas aprendemos que a personalidade é mais importante. Eu cheguei em casa, depois de alguma coisa, e ele estava na minha cama, pelado, pronto pra mandar ver. E eu tipo, você tem que ir embora, cara. Ele ficou irritado e falou, você nunca mais vai ter uma chance comigo. É agora ou nunca, né? Tipo essa vibe. E eu pensei assim, eu falei, né? Eu acho que eu consigo lidar com isso. Eu fiquei muito assustada e saí correndo pra casa de um amigo. Ele também foi meio babaca, mas pelo menos eu me senti segura com ele. Tem um certo padrão em todos esses relatos, né? Que é o cara que queima muito a largada. Tipo, não tem oi, não tem tudo bem, não tem 10 minutos de conversa, o cara já chega com tudo, assim, vai de 0 a 100 em 5 segundos. Mas vamos agora à moral da história. O que a gente pode aprender disso tudo? Não proponha sexo logo de cara. Converse com a pessoa, trate ela como um ser humano, com desejos, intenções, vontades, e que vai sentir vontade de fazer sexo eventualmente se ela estiver curtindo estar com você. Queimar largada não é sedutor. Colocar a pessoa numa situação que parece que ela pode morrer ou ser violentada a qualquer momento não é atraente. E um outro tema que eu vi em vários relatos aqui que eu não trouxe no vídeo, mas que eu fui lendo, é a história da mulher que tem um amigo, tem uma amizade ótima, eles são brothers e tal, e de repente o cara chega um dia e fala, olha, a gente podia fazer sexo, né? A gente é amigo e tal. E aí a pessoa não quer, porque obviamente via essa relação como uma relação de completa amizade. E aí depois a pessoa não quer nem mais olhar na cara dela, não acha bom, não fica feliz. Ou seja, fica até aí no ar até que ponto que será uma amizade genuína. E ficam aí então essas infelizes reflexões que a gente ainda precisa fazer hoje em dia. Caso você já tenha passado por algo desse tipo e se sinta confortável em compartilhar, comenta aqui embaixo pra gente saber, eu posso fazer um outro vídeo depois reagindo aos comentários desse vídeo. E no mais, espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo.